Vou falar com vocês, meu nome é Larissa, eu falo de muita história. Amor que Cura, um bate-papo descontraído que pode ajudar você a desvendar e desatar nós em sua vida através de padrões de comportamentos que se repetem nas famílias ou dos familiares ao longo de gerações. Amor que Cura, Só acrescenta. Sirlene Correia, nesta segunda, às 2 da tarde, aqui na Rádio Cidade Jundiaí. Olá, uma boa tarde a vocês ouvintes aqui da Rádio Cidade Jundiaí, aos ouvintes que estão nos assistindo aqui na live da Rádio Cidade, tanto no Facebook como no YouTube. Uma boa tarde para vocês. Eu sou Sirlene Correia e nós iniciamos agora o nosso programa O Amor que Cura, falando de constelações, falando de experiências, falando de negócio, inclusive trazendo para vocês hoje uma informação que pode ser bem relevante e importante para as pessoas mais sensíveis, né? Ontem, dia 12 de janeiro, houve um evento astrológico, né, entre planetas. Eu não sou astróloga, eu não entendo muito disso, mas eu tenho uma amiga que, inclusive, hoje à noite vai estar falando sobre esse evento que nós tivemos no planeta, né? Que está mexendo com as pessoas mais sensíveis, as pessoas que têm mais sensibilidades, aí hoje pode estar meio com tontura, pode estar se sentindo estranha, pode estar se sentindo com uma tristeza profunda, pode estar se sentindo de algo não habitual. Fiquem tranquilos, isso é uma passagem energética, ela faz parte e ela está mexendo com a gente, né? Inclusive, hoje eu tenho aqui comigo uma querida amiga que vai ser entrevistada, Larissa Nogueira, advogada, estará aqui conosco falando das suas experiências. Boa tarde, Larissa, tudo bem? Boa tarde, Sirlene, boa tarde a todos. Tudo bem? Enfrentando esse momento astrológico aí que eu também acabei de tomar conhecimento, mas tudo bem. Verdade, né? Você falou que você está sentindo desde ontem. Desde ontem, não sabia o motivo, né? E quando eu cheguei aqui, você me trouxe mais uma experiência, né? E nesse momento, então, eu estou sentindo muitas vezes tontura, uma irritabilidade fora do normal, às vezes uma tristeza, eu não estava entendendo porque isso sem motivo aparente, sem motivo aparente. Começou ontem, né? Então agora já entendi já entendeu, que né? está se passando, assim. Você vê o que é informação, né? Sim. E às vezes a gente fica ali, porque eu também acordei muito estranha hoje, né? E eu conversei com uma astróloga que você conhece, Sim. E é nossa amiga em comum, e ela falou, realmente está tendo um evento que os astrólogos do mundo inteiro já previam, inclusive de guerras, essas questões aí que estão muito acentuadas aí, porque é um campo energético muito forte, que hoje à noite, inclusive, a Débora vai estar lá falando mais, é muita informação, mas é importante já dizer para você, né, que acolha isso, acalme, faz parte, né, nós vamos sentir aí ao longo do dia, ao longo da semana, e a gente vai conseguir, quando a gente tem o conhecimento, a gente consegue lidar melhor com isso, né? Sim, com certeza. Ontem, por exemplo, eu cheguei a cogitar a hipótese de procurar um médico, porque me deu uma tontura muito forte. Por várias vezes eu me vi tendo que deitar um pouco e eu fiquei um pouco preocupada, porque isso não é comum, eu estava super bem. Hoje eu acordei, estava bem, de repente começaram alguns sintomas novamente. Então, o conhecimento, isso que você traz, é de extrema importância. Se você não tivesse tomado conhecimento agora, com certeza eu estaria talvez agendando um médico. E é exatamente o que você falou, todos os sintomas. Uma tontura, uma irritabilidade, um nervoso, uma tristeza, é um mix de sensações que não são muito boas, né? Uhum. Mas se é para melhorar, se é para o crescimento, vamos aceitar, acolher, que vai passar. É interessante que esse ano, né, a astrologia já disse, interessante que isso interfere verdadeiramente na nossa vida, né? É um ano do sol, um ano de colocar luz às sombras. Tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que a gente deixou para trás, não querendo resolver, tudo aquilo que a gente colocou para debaixo do tapete, falar, não vou mexer com isso,
né? Porque mexer com isso aí não vai mudar a minha vida. Sim, vai mudar, e esse ano será um ano que a gente vai começar a levantar questões sistêmicas profundas aí, que a vida toda talvez a gente fingiu que não viu, ou talvez a gente realmente não enxergou, ou talvez a gente viu, mas não quis mexer com aquilo. Então, a partir de ontem, né, essa energia já começa a nos trazer luz, né? E tudo quando você coloca luz, você clareia regiões que talvez você não estava enxergando, né? É que nem quando a gente vai fazer uma faxina. Aquilo que a gente não está vendo fica ali, né? Sim. A hora que a gente coloca uma luz, clareia, troca uma lâmpada, você começa a enxergar um monte de sujeira que talvez a luz não estava tão clara e você passou ali e não enxergou, né? Sim, com É como se agora estivesse colocando uma lupa nas nossas sombras, nas nossas questões aí que a gente acabou deixando para trás. Interessante como isso conecta com as constelações, né, Larissa? E eu quero que você traga aqui a sua experiência, como que você chegou nas constelações, como que você vivenciou, como que foi isso na sua visão, né? Talvez isso conecte com algum ouvinte aí e entenda também e conecte com a sua história, né? Por isso que é importante a gente trazer vários pontos de vista, né? Para que a gente possa ter mais experiência e conhecimento. Sim, 2018 foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Em fevereiro eu perdi meu pai, né? Em março, a partir de março, nós tivemos vários problemas, inclusive acidentes na família. Foi um ano muito difícil. E eu estava numa busca de explicações, de motivos, porque foi muito difícil entender tudo aquilo de uma vez só. Na época, eu também fazia uma terapia com um psicólogo, né? Mas eu queria me aprofundar mais, buscar mais o autoconhecimento, buscar me aprofundar, por que tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu moro distante da minha família, né? Minha família toda hoje mora em Minas Gerais. Meu pai morava no Mato Grosso quando ele faleceu. Então, eu cheguei lá, ele já havia partido e eu não tive a oportunidade, de repente, de fazer uma despedida e isso acabou mexendo muito. A partir de junho, um amigo, né, um grande amigo, o Rafa, que também participa das constelações, ele me fez um convite. A constelação, me lembro, começava, se não estou enganada, às 19 horas, né? E era 6h20, 6h30, ele falou, vamos participar de uma constelação? E eu falei, gente, se esse convite chegou para mim agora, em cima da hora, eu tenho que ir. E eu nunca me arrumei tão rápido em toda a minha vida. Me arrumei muito rápido, passei na casa dele e fomos. E essa foi a minha primeira experiência. Eu não entendi nada, porque a constelação tem que ser vivida, vivenciada. Não dá para explicar muito a constelação. E aí foi a primeira vez e me despertou muito. E aí eu não parei mais de frequentar, né? No ano de 2018, acho que eu cheguei a frequentar praticamente todas as semanas. E tomei coragem de fazer minha primeira constelação, né? A primeira constelação que eu fiz, na verdade, foi até da empresa. E foram muitas surpresas, muitos acontecimentos naquela constelação. A constelação da empresa, naquela ocasião, trouxe à tona realidades da minha família que eu jamais imaginaria que pesaria sobre a minha empresa, inclusive, né? Então, a partir dali, para mim, foi uma mudança muito grande de consciência, uma mudança de pensamentos. A constelação me ensinou muita coisa. Hoje eu digo assim, tem coisas na vida que precisam ser olhadas, por mais dolorosas que sejam. A constelação é uma delas, tem que ser em primeiro lugar. A partir dali foi realmente um start. Foi a primeira que eu fiz, foi sobre a empresa. Ela trouxe muitas coisas importantes para que eu mudasse dentro do meu negócio, mesmo naquela ocasião com pouco conhecimento ainda sobre tudo. E dali em diante, eu não realmente, a constelação hoje faz parte da minha vida, de repente das decisões, de mudanças, olhar realmente para o que precisa ser visto. Muitas vezes a gente não entende porque uma coisa vem, uma constância de fatos que não dão certo, é no relacionamento, é na empresa, é um dinheiro que você ganha, mas ele perde, você ganha, você perde, você não tem constâncias positivas.
Quando você entra na constelação e você abre o seu campo, tudo isso vem à tona, nada fica encoberto, né? E aí vem o amor que realmente cura. E é tudo feito com muito amor, sem julgamento, um novo olhar para uma realidade. Eu aprendi muito no início, em 2018, quando eu comecei a frequentar a primeira lei aí do Bert Hellinger, né? Que é a questão da... A gente tem um costume de julgar muito os pais, né? A gente sempre julga a maneira como os pais fizeram ou fazem. Na verdade, eles só fazem o que eles sabem fazer. E com muito amor. Então, eu mudei muito a maneira como eu via o meu pai, tudo que aconteceu, e a minha mãe também. Então, assim, é inexplicável, tem que ser vivenciado. É uma mudança de vida. E é interessante observando você, eu lembrando aqui, né, que você foi falando, eu lembrando, quando você chegou lá, você era completamente indecisa, né? Muito, eu fiz uma constelação, Muito inclusive, indecisa. sobre indecisão. Olha, quando que nós vamos imaginar que o fato de eu ser indecisa tinha a ver com o meu avô paterno, que foi uma das outras constelações que fizemos, né? Nós abrimos o campo, o meu tema era indecisão, porque isso Muito, né? era um fator muito de complicações na minha vida. E aí, quando nós abrimos o campo, voltou-se para a parte paterna, entrou a questão do meu pai, mas principalmente meu avô, que eu nem conheci. Então, quer dizer, se nós não tivéssemos levado esse assunto ao campo, eu jamais ia concluir que a questão de eu ser indecisa tinha vindo do meu avô paterno. Por quê? Porque eu, né, conforme eu já aprendi nessas vivências, a constelação traz isso, né? O pai é a força. Força, poder de decisão. O poder de decisão vem do pai. Se meu pai não tomou a força do pai dele, então eu também não tinha como ter essa força. E aí ficavam as coisas, eu falava, meu Deus, mas é tão simples, estava na minha frente. Eram coisas simples, um esmalte. Era um vermelho e um rosa, não conseguia me decidir. Hoje, por exemplo, até acho que foi esse fim de semana, eu olhei uma coisa e falei, isso, acabou. Em 5 minutos eu resolvi. Isso jamais eu conseguiria fazer. E pensa que não, mas era muito complicado. Aí você vai escolher algum lugar para você ir comer. Você vai escolher um lugar para viajar e você não se decide. A vida é feita de decisões, pequenas decisões, como diz o Dr. né? Drauzio Varela, quem não se decide adoece. Verdade. De tão importante que é você ser uma pessoa decidida, determinada, né? E após essa constelação, a mudança foi absurda. Existem constelações que a gente já vê a mudança muito imediata, e tem constelações que você fala, gente, mas espera aí, olha que legal, eu consegui me decidir em 1 minuto. E aí você fala, poxa, parece que tem tudo a ver com o que a gente fez ali há 1 ano atrás. Então, Ainda está reverberando sobre as minhas células, reverberando sobre a minha vida, sobre os pensamentos, né? Então essa foi uma das constelações muito emocionantes, inclusive, né? Que trouxe à tona. eu lembro, né, da história do seu pai, da história do seu avô. Sim. É interessante como a sua postura hoje é outra, como hoje você é uma mulher completamente decidida, né? Completamente. Isso mudou todos os resultados da sua vida, do seu negócio, inclusive a autonomia e o poder e a gerência que você tem hoje com o seu negócio é visível. De quem te conheceu lá em 2018, na sua primeira constelação, que você estava completamente indecisa sobre as posturas, as decisões, sobre tudo no seu negócio, né? Sim, a gente, eu falo assim, a bagagem que eu tenho, conhecimento para ter o meu negócio é um ponto. Porém, se você não tem realmente esta postura perante o negócio, decisões, a bagagem, o conhecimento, eles também vão ficar um pouco indefinidos. Porque tudo isso é um conjunto, né, que é necessário, não só para a empresa, como para a vida. Você ter decisões e definições e rápido, né? Não dá para ficar, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, não sei se eu compro, não sei se eu não compro. Isso é terrível, né? Quantas pessoas talvez vão se identificar com o fato de você vai comprar um batom. Você não consegue se decidir. Ah, então eu vou levar os 3. Eu vou levar os 2. Porque você não consegue se decidir. Isso é péssimo, né? É muito ruim. E a sensação, por exemplo, de você realmente se decidir,
São coisas simples, bobas, mas a vida anda, ela flui. E você toma, é muito rápido. Eu não quero isso, eu quero aquilo, ponto. E você tá tranquilíssimo. E aí quando você toma a porque decisão, você toma segura. Sim, eu não tomo decisão. Nossa, mas será que tá certo? Não. Será que tá errado? Não, tá certo. É aquela decisão. Porque ela sempre esteve lá. É sempre a primeira que vinha no coração, nos pensamentos. Mas há alguma coisa que é sistêmica não me deixava tomar a frente e ter essa decisão. Interessante que vendo assim a sua postura, você mudou 1000%. E não é uma coisa forçada, não é uma coisa imposta, né? É uma coisa que vem de dentro para fora. Quando a gente muda, essa questão da força do pai é muito importante para a gente. Poder de decisão, segurança, ele vem dessa energia paterna. E de alguma forma, quando esse movimento, esse ciclo da vida ficou interrompido, talvez no seu avô, no seu bisavô, na história do nosso passado, em algum momento o nosso pai não tomou essa força para a vida, a gente de alguma forma também não consegue tomar essa força para a vida. E aí as pessoas têm síndrome do pânico, têm medo, têm insegurança, não têm poder de decisão. Isso interfere no nosso fluir da vida, né? Porque tudo na vida, a todo momento, são decisões. De ir para um caminho A, de ir para o caminho B, mas quando eu me decido aquilo e me sinto bem com a decisão, eu vou em paz. Se eu errei, fez parte, porque eu aprendi algo. A gente não tem que ter medo de errar, principalmente quem empreende, né? Com certeza. Correr riscos faz parte do negócio. O empreendedor é exatamente correr riscos, né? E aí, muitas vezes, a gente não consegue, tem medo de correr riscos, tem medo de arriscar, tem medo de dar errado. Mas, gente, isso faz parte da vida, né? Os erros, o importante é você errar e aprender, né? Não adianta você também errar e ficar ali insistindo no erro. Virar uma repetição de ciclos, Virar uma repetição de ciclos. Sim, errei, ok. Eu vou olhar, vou entender aonde eu errei, vou fazer novamente de outra maneira. Porque se eu errei fazendo no caminho A, então eu volto, vou para o caminho B, porque eu aprendo uma nova oportunidade. Se eu errei de novo no caminho B, eu tenho o abecedário inteiro. O importante quando a gente tem inteligência emocional, quando a gente tem essa energia do desafio, é a gente criar novos caminhos, né? Com certeza, e foi o que eu fui criando, né? Porque eu estou em Jundiaí há 4 anos, a minha família mora em Minas, né? Nos outros últimos 10 anos eu estava em São Paulo, então é sempre uma constante de desafios, de caminhos que a gente vai traçando e vai percorrendo. Muitas vezes a gente para e se pergunta, será que esse caminho mesmo que eu fiz está certo? Tá tudo certo. A gente começa a entender isso, que está tudo certo, tudo tinha que acontecer, né? Porque senão não haveria todo esse aprendizado, né? É verdade, a gente não vem na vida com um manual, né? De jeito nenhum. É um constante aprender de erros e acertos, e todos nós passamos por isso. Sim. Quanto mais você erra, mais você tem chance de acertar, né? Tem gente que tem medo de arriscar, tem gente que tem medo de errar, porque tem medo de ser criticado, tem medo de ser apontado, porque naturalmente ele faz isso com os outros, né? Então, as pessoas que são julgadoras, elas naturalmente têm medo que as outras pessoas a julguem, porque ela julga todo mundo, né? Sim, o outro é espelho, né? E o outro é espelho, é o que a gente atrai, né? Exatamente. É interessante quando a gente começa a aprender, né, as constelações, quando começa a participar, entender as leis sistêmicas, a gente entende que a gente atrai tudo aquilo que a gente precisa melhorar. Sim, por exemplo, na minha primeira constelação, que foi da corretora, né? Na ocasião tinha uma pessoa que trabalhava comigo. E nesta constelação ficou muito evidente para mim a lei da ordem, não, do dar e receber, né? Do equilíbrio. Do equilíbrio, exatamente. Ali naquela constelação ficou evidente a questão do equilíbrio, do dar e receber. Porque eu dava demais e recebia de menos. E a pessoa ficava ainda brava, né? Às vezes fica com raiva da gente, porque a gente dá demais. Então hoje, em tudo que eu vou fazer, eu paro, eu analiso. Peraí, será que eu tô dando demais? Será que eu tenho que tirar o pé um pouquinho? A pessoa também tem que retribuir.
né? Então, assim, é uma mudança mesmo de tudo. Para você colocar dentro do seu negócio, para você saber lidar de repente com uma pessoa que trabalha com você, saber lidar melhor com familiares, porque também cada um tem o seu jeito de ser e tá tudo certo. E a gente vai aprendendo isso, né? E uma das coisas que sempre você falou muito nas constelações e fica bem marcado para nós é a questão do julgamento, sem julgamentos, né? Então, em todas as constelações você fala isso, gente, é isso, e tá tudo certo, não tem que ficar julgando, né? Foi o que aconteceu. Era o melhor que as pessoas sabiam fazer na época. Então, assim, são lições e lições uma atrás da outra e sempre com muito amor. É mudar mesmo a forma de olhar para as situações da nossa vida. É você começar a participar de constelações e perceber que está tudo certo. Só que a gente precisa entender que certas coisas dos nossos antepassados hoje, elas recaem sobre as nossas vidas e nós precisamos modificar essas situações. Porque senão tem coisas que nós não vamos entender se nós não mexermos na história, né? Então, se tem alguma coisa que está dando errado, relacionamento, está sempre errado, o relacionamento é confuso, é difícil, peraí, vamos olhar, né? A mãe tem muito envolvimento com isso, então eu fiz uma constelação, verdade. né, recentemente, e foi muito forte, né? Eu fiquei uma semana passando mal. Por quê? Porque mexe muito, acontecem limpezas. E aí depois você vai vendo que tudo ao redor vai mudando, né? Não precisa ser, não é necessariamente imediato. Você vê que um ano depois, tem agora que eu vou muitas coisas, falo, nossa, olha, aquela constelação está reverberando hoje. Então é preciso olhar e é preciso mexer para que as coisas que não vão entrando nos trilhos, elas precisam ser vistas. E a gente, não sei se foi Bert Hellinger que disse, mas nós, né, que vamos atrás dessas informações, nós conseguimos, de repente, libertar toda uma família. Isso é muito forte, as ovelhas negras, né? Aqueles que são, vamos dizer, os mais rebeldes da família, né? Os que se rebeldiam contra aquele sistema familiar, é porque de alguma forma inconsciente ele foi a pessoa escolhida para buscar a cura e a libertação daquela família. Então ele nem sabe por que ele se rebela, né? Eu sempre fui, né, a ovelha negra da minha família, mas sou a pessoa que hoje estou trazendo muitas libertações de comportamentos familiares, de situações que repetiam-se, né, padrões, para que a partir de mim eles não se repitam mais, né? E a gente pode dizer que a gente quebra padrões. Eu lembrei agora do seu amigo, né? Lembra do seu amigo lá de Minas? Sim, que nossa. Foi uma constelação que ficou muito impactada também, né? Foi muito marcante. Um amigo seu que você trouxe lá para fazer as constelações, um mineiro, né? Bem típico mineiro, né? E foi linda a constelação dele, foi uma vivência maravilhosa. A gente aqui vai precisar entrar nos intervalos comerciais e daqui a pouquinho a gente volta batendo papo com Larissa Nogueira, uma advogada especialista em seguros, que está aqui com a gente falando sobre a sua experiência. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais com você, ouvinte.